Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, né? A Guerra Fria, ela vai se moldando ali já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O presidente Truman, lá dos Estados Unidos, ele autorizou que fossem lançadas 2 bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Né? O Japão já estava sem condições nenhuma de vencer a guerra. O Japão já estava derrotado, só que ainda não havia assinado a rendição. Né? Então, com essas bombas atômicas, na verdade, os Estados Unidos não fizeram para o Japão se render, porque não tinha como o Japão seguir à frente. O Japão já estava usando soldado em aviões como piloto suicida. Né? Piloto suicida. Os pilotos, né, os soldados da Força Aérea Japonesa entravam no avião só com combustível para ida, porque não tinha combustível para ida e para volta, para destruir o máximo de coisas possível e depois se atirar contra os porta-aviões americanos. Então, não tinha como. Então, por que os Estados Unidos atiraram bombas atômicas no Japão? Simples, meus queridos, para mostrar para a União Soviética do que os americanos eram capazes, né? Porque ali se desenharam se desenhou ali no final da Segunda Guerra Mundial o que vai acontecer em todo o século XX, que é a Guerra Fria, né? A Guerra Fria ela vai acabar só na última década do século XX, né? Eu peguei bastante o finalzinho da Guerra Fria, né? Já era uma fase mais tranquila, que as pessoas não tinham mais tanto medo de uma guerra nuclear, mas mesmo assim a gente via bastante coisa. Quem viu os filmes do Rock, filmes sobre guerra do Vietnã, vai entender bem o que era a questão da Guerra Fria, né? Se opunham ao capitalismo, que é um sistema socioeconômico que privilegia a propriedade privada, né? Onde os negócios são feitos para o lucro. Os seus defensores defendem o livre mercado, né, a sociedade de consumo e, enfim, né, e os governos defendem os donos do dinheiro. É um sistema extremamente injusto, né, onde quase todas as pessoas do mundo não têm posses e uma parcela minúscula, né, insignificante de pessoas detém quase toda a riqueza do mundo. Né? E do outro lado, o socialismo, um sistema socioeconômico que era baseado, né, na posse coletiva dos meios de produção, ou seja, todos os trabalhadores teriam os meios de produção. E no socialismo não há uma busca pelo lucro, se busca o bem-estar da coletividade, o bem de todos é mais importante do que o lucro de uma ou outra empresa, né? O socialismo era uma etapa para o comunismo. Né? No socialismo, como por exemplo na União Soviética, o governo soviético, o Estado soviético era forte e era ele que determinava os rumos da economia. Né? Era uma economia bem estatizada. Né? Mas isso não é exclusividade do socialismo, não. Tá? Muitos países capitalistas também são muito estatizados, inclusive os países capitalistas que têm as melhores condições de vida, o maior IDH do mundo, são países capitalistas com grande presença do Estado, né? Como são os países nórdicos, né? Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, né? São os países capitalistas, mas são países com forte presença do Estado, um grande número de empresas públicas, e é o lugar onde mais tem igualdade e mais tem qualidade de vida dentro do sistema capitalista. Né? Então, quando alguém falar que estatização é coisa só de governo socialista, está falando bobagem, não é uma exclusividade de governo socialista. Tá? Qualquer governo pode ser estatizante. Bem, o Brasil ele é muito menos estatizado do que falam. Né? Países como Estados Unidos, a França, a Alemanha, que são países capitalistas desenvolvidos, têm muito mais presença do Estado do que o Brasil. Né?
mas se fala muita besteira no Brasil de 2020, infelizmente, né? Já faz um tempo que está assim. Bom, a Guerra Fria, então, ela vai começar ali, né, a se desenhar de vez. Ó, coragem. E a Guerra Fria ela começa a se desenhar de vez ali pela Conferência de Potsdam, né, que os países vencedores da guerra ganharam, né, os países europeus ficaram meio de fora das decisões do mundo, que estavam completamente destruídos, né. Os países da Europa estavam nocauteados, com exceção da União Soviética, que foi vencedora da guerra, né, e do outro lado os Estados Unidos, né. Nessa Conferência de Potsdam, o Winston Churchill, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele fez um alerta que era possível haver uma dominação da União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética derrotou o nazismo, a União Soviética tinha armas muito eficientes e muita tecnologia. E então, sob a influência do Churchill, o Harry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos, ele começou uma política de caça aos comunistas, primeiramente no seu território, né, no próprio Estados Unidos, né, e aí que veio o macartismo, né, uma perseguição aos comunistas liderado pelo general MacArthur. Se vocês quiserem ver um filme legal que mostra isso, vejam um filme que se chama Cine Majestic, ou Majestic, não sei qual é a pronúncia certa, com o Jim Carrey. Não é chato, eu garanto. E com o Harry Truman, né, havia então interesse de expandir o capitalismo e frear, né, os avanços soviéticos. Então a doutrina Truman é meio que o marco inicial, né, na verdade é uma oficialização, né, o marco inicial mesmo da Guerra Fria, né, uma guerra não direta, não armada entre Estados Unidos e União Soviética. Não direta, mas indiretamente teve conflitos sim. Países apoiados tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética entraram em conflito e tanto Estados Unidos quanto a União Soviética mandaram tropas para lá. Né? Que mais? Vamos tentar entender. Então o mundo ficou polarizado. Né? Tudo tinha uma resposta. Os países capitalistas, sob a doutrina Truman, fizeram a OTAN. Organização do Tratado Atlântico Norte, né? A OTAN, uma aliança militar poderosíssima dos países capitalistas ricos, que visava impedir o avanço socialista promovido pela União Soviética. Aí a resposta soviética. O Pacto de Varsóvia, né? Um acordo dos países do leste europeu, né, que tinha inclinação socialista, como a Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. Né? Então o mundo ficou dividido em dois blocos. O bloco capitalista, que era os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Japão, né, a Coreia do Sul e países pobres ferrados da América Latina e da África e da Ásia. Né? E o bloco socialista, que eram os países do leste europeu, a União Soviética, a China, posteriormente a China, e alguns países do Sudeste Asiático, países muito pobres também. Né? Aliás, a pobreza foi uma constante nos países socialistas, principalmente que houve boicote por parte dos países capitalistas. É uma questão muito complexa tentar entender essa questão da pobreza nos países socialistas, mas eles buscaram outros aspectos, buscaram incentivo à educação, incentivo à tecnologia. É complicado a gente falar o capitalismo não tem pobreza. Os países mais miseráveis do mundo hoje são capitalistas, né? Então toda essa discussão de capitalismo, socialismo é uma discussão muito complexa que as pessoas colocam em termos simples, né? E nesses aliados, tanto de União Soviética quanto dos Estados Unidos, eles iam, né, as superpotências, instalando bases militares com a pretensão de colocar armas nucleares, né? E a gente vai mais para frente a crise dos mísseis, né? Bom, a Alemanha foi dividida em 4 partes, 3 para países capitalistas, né? França, Inglaterra e Estados Unidos, e uma para a União Soviética. As partes dos países capitalistas acabaram se juntando na Alemanha Ocidental, chamada de
República Federal da Alemanha, né, RFA, do lado ocidental, capital administrativa em Bonn. E no lado oriental, a República Democrática Alemã, RDA, com a capital em Berlim. Detalhe, Berlim era a capital das duas Alemanhas, tá? Bonn era a capital administrativa da Alemanha Ocidental, mas a capital oficial do país, porque sempre foi ali da Alemanha depois de unificada, Berlim, né? Então, Berlim ficava na parte comunista, né? Mas as pessoas do lado capitalista, elas tinham autorização de ir até a parte capitalista de Berlim. Por quê? Tinha um muro dividindo Berlim, né? Esse muro dividia Berlim. Então, no lado ocidental capitalista, né, ficava de um lado, do outro lado do muro, o lado oriental socialista, da República Democrática Alemã, né? Eu estive em Berlim e visitei o Muro de Berlim, porque sobraram algumas partes, né? Não foi todo destruído, deixaram umas partes de pé para que servisse, né, de testemunha da história. Se tivessem derrubado o muro inteiro, né, daqui, sei lá, 200 anos, alguém poderia questionar se existiu o Muro de Berlim, né? Do jeito que andam as coisas em história, né? Pessoas questionando assuntos que nós temos fontes históricas, mas enfim, né? O Muro de Berlim dividiu durante 28 anos várias famílias, complicou a vida das pessoas, né? E o Muro de Berlim foi um dos símbolos, né, desse conflito ideológico. Então, o que eu falei para vocês, houve muita disputa de tecnologia, de armas e de cultura, né? Houve lá as bombas atômicas, houve também, né, a corrida espacial, os soviéticos colocaram um satélite em volta da Terra, o Sputnik, né? Aí os Estados Unidos deram a resposta, né? Teve a crise dos mísseis, que os Estados Unidos a União Soviética quis instalar mísseis em Cuba, pertinho dos Estados Unidos, né? E por outro lado, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, né, que era pertinho, né, da União Soviética. Então, né, só esses conflitos todos acontecendo, né? Os Estados Unidos fazendo muitos filmes demonizando o socialismo e demonizando os soviéticos, né? Filmes, novelas, programas de rádio, né? Por outro lado, a União Soviética censurando tudo que não fosse a seu favor, né? Bom, nos anos 60 e 70 surgiu a contracultura, como por exemplo do movimento dos hippies, né? Os hippies eram jovens americanos que se recusavam a lutar na guerra do Vietnã, contestavam o capitalismo, defendiam a paz, defendiam o amor livre e defendiam as experimentações, né? Que o ser humano devia ter liberdade para experimentar o que quisesse. Entendam vocês aí como devem entender, né? Os hippies gostavam de arte plástica, artes plásticas, gostavam de rock and roll. Os anos 60 também tiveram a questão das lutas por igualdade racial nos Estados Unidos, né? Principalmente liderado pelo pastor Martin Luther King Jr., né? Um pastor batista que eu admiro muito. Ele lutou pelos direitos civis, ele lutou pela igualdade dos negros e dos brancos nos Estados Unidos, coisa que não existe até hoje, né? E esse ano de 2020 mostrou bastante que ainda existe muito racismo contra os negros nos Estados Unidos, né? O King, ele agia de forma pacífica, né? Ele fazia protestos pacíficos, instruía os seus militantes a não obedecerem, né, a desobediência civil, e sempre, né, se pautando pelo pacifismo. E ele foi assassinado, né, pela sua luta contra o racismo. Bom, continuando da Guerra Fria, né, a gente vê a fundação do Estado de Israel como também, né, uma das ações da Guerra Fria, né? O Estado de Israel
ele veio para atender às aspirações dos judeus de ter um território próprio, né, porque os judeus não se consideravam seguros em nenhum lugar do mundo, visto que várias violências nos últimos 2000 anos aconteceram contra os judeus em lugares que eles não tinham autonomia, e o auge da perseguição aos judeus foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então o mundo todo comovido com a questão do Holocausto, né, os 6 milhões de judeus mortos, isso ajudou, né, a opinião pública a apoiar a fundação do Estado de Israel. Só que o Estado de Israel sempre envolvido com bastante problema, né? O Estado de Israel tem apoio restrito dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos é o país que mais tem judeus no mundo, né, fora de Israel. São 13 milhões de judeus no mundo, 5 milhões em Israel, 5 milhões nos Estados Unidos e 3 milhões espalhados pelo resto do mundo, né? Então, os Estados Unidos é um país que tem uma enorme presença judaica, né? Então, os Estados Unidos apoia, né, o Estado de Israel, e isso deu vários problemas com os países árabes vizinhos, porque antes, naquele território, viviam os palestinos, né? E isso causou bastante confusão, e sendo que alguns dos países árabes tinham o apoio da União Soviética, então se insere no contexto da Guerra Fria, né? Também dentro ali da região da Ásia, só que mais para o extremo da Ásia, teve a questão da China, né? Nos anos 50, a China se transformou num país comunista, né? A partir de 1949 teve a vitória final dos comunistas contra os nacionalistas, e a China fez um regime de modelo soviético, mas que com o tempo acabou abandonando a União Soviética para seguir um modelo próprio, né? Então o governo comunista chinês está no poder até hoje? Tá, mas não é mais um governo socialista, tá, gente? O governo da China é um governo capitalista de Estado. A China é o país mais capitalista do mundo, tá? Inclusive se tornando o mais rico, né? Mas a China, ela não é mais comunista. A instituição que governa a China é o Partido Comunista Chinês, que se tornou, na verdade, uma elite política, né? A elite política que governa o Estado da China, né? Mas a China, ela é muito capitalista e não é liberal, mas isso não quer dizer que a China seja socialista, tá? Mas enfim, então a China ter se transformado em comunista lá nos anos 50 influenciou bastante os países do Sudeste Asiático, que acabaram aderindo ao comunismo também, né? Só que era um comunismo desalinhado da União Soviética. E nos anos 80 que a China começou a protagonizar uma abertura rumo ao capitalismo, e é o que a gente tem hoje, um capitalismo de Estado, né? A China é agressivamente capitalista, tem muitas empresas, inclusive estrangeiras, que buscam lucro dentro da China, mas é o Partido Comunista Chinês que governa tudo, tá? Que comanda. Tudo sai da prancheta, né? Prancheta do Partido Comunista Chinês, né? Bom, Revolução Cubana. Cuba era colônia da Espanha. No final do século XIX, Cuba conseguiu se transformar em independente da Espanha com a ajuda dos Estados Unidos, só que essa ajuda dos Estados Unidos foi um tiro pela culatra, porque Cuba era uma colônia espanhola, passou a ser praticamente uma colônia americana, né? Cuba era tão dominada pelos Estados Unidos que existia na Constituição cubana a Emenda Platt, né? Essa Emenda Platt dava direito aos americanos intervirem militarmente em Cuba caso os interesses das suas empresas fossem ameaçados, né? Quem era o governador, o presidente de Cuba nos anos 50 era o Fulgencio Batista, e o Fulgencio Batista era capacho dos americanos, né? Era latifundiário, fazendeiro muito rico, né? Governava tudo. E um jovem advogado de nome Fidel Castro, junto com seu irmão Raul Castro, e mais alguns guerrilheiros, entre eles o argentino, um médico argentino, Ernesto Che Guevara, fizeram uma revolução e tomaram o poder em Cuba, né? No dia 1º de janeiro de 1959, a revolução venceu. Era uma revolução a princípio nacionalista, tá? Não era
uma revolução marxista com esse teor de esquerda. Cuba foi adotando, com o passar do tempo, essas características do marxismo, tá? Mas inicialmente a Revolução Cubana não era uma revolução marxista, tanto que quando teve a Revolução Cubana, Fidel Castro ainda foi lá recebido nos Estados Unidos, né? Mas o que aconteceu? Como os Estados Unidos queriam manter Cuba como um capacho, né, como um estado subserviente, os cubanos foram cada vez mais se tornando independentes em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostaram. E aí, na época, contexto de Guerra Fria, quem está contra os Estados Unidos é amigo da União Soviética. E aí, então, o modelo soviético foi sendo implantado em Cuba. Tá? Isso foi uma coisa que aconteceu aos poucos, não foi de uma vez, né? Então, Cuba, durante muito tempo, foi praticamente sustentado pela União Soviética. Cuba mandava produtos agrícolas para os soviéticos mandavam máquinas, mandavam veículos, né? Tem muita coisa soviética ainda em Cuba. Só que ao mesmo tempo Cuba sofreu um embargo econômico e comercial dos Estados Unidos e dos seus aliados, né? Isso fez com que muita coisa tecnológica em Cuba ficasse defasada, principalmente com o fim da União Soviética em 1991. Né? Então Cuba, o regime ainda resiste, né? O Fidel Castro já morreu, o regime cubano ainda resiste. É um governo de tendência socialista, vamos dizer que é um socialismo puro, e que tem lá aqueles problemas, né, da falta de liberdade. Mas por outro lado, né, Cuba tem uma saúde de muita qualidade, tem educação para todos. Cuba não tem problema com analfabetos. Cuba também não tem problemas de drogas, né? Praticamente não existe problema de drogas em Cuba. Mas, por outro lado, as pessoas são bem pobres em Cuba, falta muita coisa lá, não é tão tranquilo assim, e falta a liberdade, né? Que as pessoas que moram em Cuba, as que são ressentidas com o governo, é justamente por isso, né? Por uma falta de liberdade. O partido do Fidel Castro lá está no poder desde a Revolução e nunca mais saiu, né? E assim... enquanto a União Soviética estava inteira, Cuba andou meio que bem, né? E como já falei, com o fim da União Soviética, os problemas começaram em Cuba. Beleza, galera? Até a próxima. Uou! Respondam os formulários.